Com as palavras desafiadoras de Bonita, a raiva de Kirafat só aumentou. O ego, a personalidade impulsiva e o desejo de vencer a levaram a pressionar o corpo delicado da outra contra a parede estreita. Ela soltou a mão da cintura fina de Bonita, ergueu seu queixo e inclinou o rosto antes de pressionar seus lábios contra os dela rapidamente. Ah! Bonita arregalou os olhos em choque. Seu corpo ficou rígido. Até mesmo as mãos, que estavam cravadas no braço de Kirafat, perderam a força. Uma enxurrada de emoções tomou conta dela, mas a principal era a decepção, misturada com um choque profundo. Ela pensou que Kirafat fosse diferente. No final, não passava de mais uma pessoa querendo usar seu corpo. Mas o mais absurdo era que ela mesma havia se permitido ter essa esperança. Como pôde esperar algo de alguém que mal conhecia? Elas eram estranhas uma para outra, separadas por um abismo intransponível. Bonita nunca teve o direito de esperar nada de ninguém, nem mesmo de sua própria família. Quando percebeu que Bonita ficou paralisada, sem reagir, Kirafat recuou com uma expressão insatisfeita. Eu apertei, você arranhou, mas quando eu te beijei, por que não revidou? O beijo não foi profundo, nem invasivo. Mas o que se passou dentro de Bonita foi muito mais intenso, atingindo as profundezas do seu coração. Ela empurrou Kirafat para longe. Foi um movimento pequeno, mas a fez se sentir muito melhor. Seu rosto estava vermelho de raiva. Como se quisesse deixar claro seu desgosto, limpou os lábios com as costas da mão antes de abrir a porta e sair sem dizer uma única palavra. Para onde você vai, Babi? Kirafat segurou seu braço, mas quando Bonita virou-se para encará-la, seus olhos estavam cheios de decepção. Pior ainda, ela parecia prestes a chorar. Kirafat sentiu um aperto no peito. Não esperava vê-la reagir assim. Você não me ouviu? Eu achei que você fosse diferente, que fosse melhor. Mas no fim, você é igual a todos os outros. Kirafat ficou em silêncio. Se for assim, prefiro conhecer apenas a Queen que me protegeu daquelas pessoas naquela noite. Foi a primeira vez que Kirafat percebeu que tinha cometido um erro de verdade. Sua teimosia e seu desejo de controlar tudo haviam machucado Bonita. Achei que você me respeitava mais do que isso. Pelo menos pensei que você não seria como os outros. Bonita repetia a mesma coisa, perdida em seus próprios pensamentos. Se soubesse que isso aconteceria, nunca teria se permitido confiar em Kirafat. E agora o que ela fez a machucava profundamente. Eu. Bonita engoliu em seco, soluçando. Ela puxou o braço para se soltar da mão de Kirafat e em seguida saiu correndo, deixando-o ali imóvel, como se sua alma tivesse sido arrancada do corpo. Kirafat mordeu o próprio lábio e soltou um longo suspiro. O pequeno momento de triunfo que sentiu se transformou em um desastre. Será que valeu a pena? A única certeza era que não se sentia nada bem com o que havia feito. Os olhos decepcionados de Bonita, a forma como limpou os lábios, essas imagens ficariam presas em sua mente por muito tempo. Mas mesmo assim, Kirafat não era do tipo que corria atrás de ninguém. Isso ia contra sua natureza. Ela gostava de estar no controle, de fazer tudo acontecer do jeito que queria. Odiava perder o equilíbrio por causa de alguém. E ainda mais por uma garota mais nova como Bonita. Ela ficou frustrada com o fato de que seu desejo de vencer a levou a agir assim. Bonita também não ajudou, provocando o tempo todo. Mas o pior de tudo era que Kirafat deveria saber que não tinha o direito de fazer aquilo sem permissão. Se ia tomar essa atitude desde o início, por que perguntar antes se podia beijá-la? Quem realmente quer algo, não pede permissão. Era como aquele ditado: brincar com um cachorro pode fazer ele lamber seu rosto. E sim, Kirafat se comparava a um cachorro, um grande e indomável, nada fofo. Mas o que mais a incomodava não era o beijo. Era o fato de que Bonita não havia permitido, e mesmo assim ela o fez. Será que tinha perdido a cabeça por causa de algumas provocações? O toque da Cinter Queen era ao mesmo tempo macio e quente. Ela se lembrava bem daquela sensação. Lembrava-se até do olhar que a outra lançava para ela. Um olhar de alguém que havia perdido o controle e não pretendia mais se conter. Mesmo assim, estava realmente brava. Sabia que a outra jamais a procuraria para pedir desculpas. E se não ia se desculpar, que tudo terminasse ali. Quanto à proposta de trabalho que Queen havia mencionado, como ainda não havia nenhuma aceitação formal por escrito, a mulher não poderia fazer nada contra ela. Se soubesse que errou, mas não tivesse a intenção de pedir desculpas, então era melhor que nunca mais se encontrassem nesta vida. Poderia ficar com raiva por 100 anos e nunca mais fazer as pazes. Sim, ela levaria isso a sério.
Se não vai pedir desculpas, então nunca mais apareça na minha frente. Quem precisa pedir desculpas a quem, bonita? A voz de Mint soou atrás dela, fazendo seu corpo estremecer. Ela nem tinha percebido que sua amiga estava ali. Nada. Você já atendeu todos os clientes? Sim, agora estou livre. E você? Não estava ocupado até o fechamento do bar? O que faz sentada aqui? Se alguém fofoqueiro vir e contar para o gerente, você pode ter problemas. Contar o quê? Já terminei o meu trabalho. Aquela cliente já foi embora? Bonita franziu a testa e balançou a cabeça. Ela realmente não sabia se Queen já tinha ido embora. Pelo protocolo, deveria ficar com a cliente até o final do horário estabelecido. Se Queen reclamasse para o gerente, ela poderia ser considerada negligente. Com essa cara, não me diga que ficou irritada com a cliente? Mint provocou a amiga. Bonita era linda, com grandes olhos redondos e bochechas fofas. Para Mint era sempre divertido irritá-la e fazê-la emburrar. Que cara! Testa franzida, sobrancelhas juntas e boca fechada. Já te disseram que sua expressão deixa muito claro o que você sente? Nunca. Então sou a primeira a dizer. Minha cara sempre foi assim desde que nasci. E o que tem no canto da sua boca? Bonita rapidamente limpou os lábios com o dorso da mão e olhou no espelho. Franziu ainda mais a testa ao perceber que havia um vestígio de batom, o batom de Queen. Mesmo não estando mais presente, aquela mulher ainda conseguia deixá-la irritada. Só tome cuidado, Mint disse, como se soubesse de algo. Ela não era ingênua, mas preferia apenas dar um aviso à amiga em vez de se envolver demais. Bonita não respondeu. Ficou ali por mais um tempo antes de se levantar e ir até o salão para ver se Queen ainda estava lá. No entanto, a mesa já estava ocupada por outros clientes. Isso significava que Queen havia ido embora e o restaurante liberou a mesa para outras pessoas. Ótimo. Assim, não teriam que passar por outra situação constrangedora. Uma semana depois, Kira Fat estava sentada à cabeceira da mesa de reunião, ouvindo calmamente as apresentações de cada equipe. Seu rosto estava impassível, mas sua mente ainda vagava para a expressão desapontada de Bonita. Kira Fat não gostava da falta de concentração que a fazia perder o foco no trabalho. Odiava isso. Mas não conseguia encontrar uma justificativa para os sentimentos que a perturbavam. Pensava que, em poucos dias, esqueceria tudo. Afinal, por que se importaria tanto com alguém que mal conhecia? Mas Bonita simplesmente não saía de sua cabeça. E esse era o problema. Ela não fez comentários sobre os relatórios apresentados, pois todos os setores haviam se preparado bem. Nada a criticar. Apenas expressou sua gratidão pelo esforço da equipe, permitindo que a reunião terminasse rapidamente. Não tenho objeções quanto ao trabalho de cada setor. Obrigada pelo empenho. Prometo que, se nossos resultados no final do ano forem positivos, todos receberão uma recompensa justa. Ninguém quer trabalhar duro sem retorno. Todos querem crescer e ser reconhecidos. E como vice-presidente, Kira Fat nunca negligenciaria esse aspecto. Uma base sólida só tornava o topo da montanha ainda mais forte. Assim que ela saiu da sala, os chefes de cada setor suspiraram de alívio e trocaram olhares cautelosos. Nenhuma equipe havia cometido erros desta vez, o que significava que, na próxima apresentação, todos precisariam se esforçar ainda mais. Se já era difícil competir para ser o melhor dentro da própria equipe, competir com outras equipes para se destacar era ainda mais desafiador. Naquela noite, Kira Fat voltou para casa. Apesar dos desentendimentos com sua mãe, ainda mantinha a promessa de voltar todo fim de semana. Assim que entrou, viu seu irmão mais velho relaxando na sala de estar. Ao vê-la, ele rapidamente desligou tudo e a seguiu até a cozinha. Enquanto ela pegava água na geladeira, ele se sentou à mesa de jantar, parecendo querer falar algo. Eu acabei de entrar em contato com os homens de Queen, mas me disseram que estão investigando algo para ela. Nada relacionado aos negócios, mas sim sobre uma certa estudante universitária. Vazando informações sobre a chefe? Devemos demiti-lo? Era verdade que ela ainda tinha pessoas monitorando Bonita à distância. Só queria saber se a garota estava bem. Isso era tudo. Não que estivesse interessada. Absolutamente não. Deixa pra lá. Esse cara só disse isso, mas por mais que eu pressionasse, ele não deu nenhum detalhe. Irritante, não? Ele venera você mais do que a mim. Fui eu quem o contratou, afinal. No fim das contas, ele ainda vendeu o próprio chefe. Kita sorriu. Fazia muito tempo que ele não via Kira Fat interessada em algo além do trabalho e da família. Muito tempo mesmo. E ele ficou feliz em ver que agora parecia que isso estava mudando.
Quem você está ajudando? Apenas senti pena. Tão teimosa, tão impulsiva, tão mandona. Ela não queria ajudar de verdade. O último acontecimento ainda deixava nela um sentimento de culpa. Ótimo, bonita. Essa irmãzinha é tão boa assim? Kita provocou, mas Kirafati imediatamente balançou a cabeça em negação. King sabe que Queen não é assim. Que tipo de pessoa boa receberia aquele olhar decepcionado de bonita? Ela ainda estava sem autoestima desde que a outra jogou fora a marca do beijo. E aquilo foi um beijo. Não era algo nojento. Como assim? Do tipo que chamam de boa. Por quê? O fato de a Queen ser cruel com quem merece não significa que ela seja má. A vida nos obriga a fazer escolhas, não é? Sim, mas com certas pessoas ela ainda era mandona. Kita apoiou o cotovelo na mesa, descansando o queixo na mão, esperando as palavras da irmã. Ele sempre se sentia grato por ser um bom irmão, a ponto de ganhar a confiança dela. Porque, se não fosse segredo demais, Kirafat sempre lhe contava tudo, e ele sempre se esforçava para ser um bom conselheiro, especialmente com a família. Principalmente com Kirafat Tunwa, a quem ele protegia mais do que qualquer um. Para algumas pessoas, ser bom não é o suficiente para vencer. O que Queen quer dizer? Um gatinho. Eu adotei um recentemente. Muito teimoso, precisa ser domado. Semana passada eu tentei brincar um pouco, mas ele bufou, arrepiou todo o pelo. Achava que era assustador, imagino. Kita riu. Do que estávamos falando? Como fomos parar em gatos? O King sabe. Espera, esse gato é uma pessoa? Você é esperto. Desculpe, acho que puxei minha irmãzinha. Isso é um elogio? Cuidado para não pressioná-lo tanto a ponto de assustá-lo. Seria bom se ele se assustasse. Do jeito que ele me contraria, estou ficando irritada. Kita ergueu uma sobrancelha, guardando todas as perguntas para si. Pelo jeito de Kirafat, parecia que algo interessante estava acontecendo. Ele mesmo queria saber quanto tempo ela ficaria com esse gato. Até se cansar e soltá-lo ou até decidir mantê-lo para sempre? King. Sim? Você já fez algo ruim para alguém e não conseguiu esquecer? Essa pergunta significa que você quer se desculpar? Só estou perguntando por curiosidade. Kita riu. Certo, então eu vou responder como conhecimento geral. Fale. Primeiro, essa pessoa é importante o suficiente para que você perca tempo se desculpando? O que quer dizer? Se puder responder a essa primeira pergunta, eu te digo a segunda. King, eu não sou burra. O tom de voz firme seguido de um olhar sério. Minha irmã é esperta em tudo. Não quero saber mais. Pura perda de tempo. Kirafat disse isso e saiu imediatamente, mas Kita gritou atrás dela. Segundo, a Queen se sente mal por ter feito algo ruim para essa pessoa? Os passos dela pararam de repente. Besteira, King. Eu só estou passando conhecimento. 2 dias depois, Bonita desceu do prédio da escola, sem esquecer de olhar ao redor para ver se alguém estava à espreita. A aparição de Cam da última vez fez com que ela precisasse redobrar os cuidados. Felizmente, ele não era tão paciente quanto ela pensava. Depois de esperá-la por 3 dias, desapareceu. Mas ela ainda não baixaria a guarda até o início das férias, dali a 2 semanas. No entanto, assim que saiu na frente do prédio, seus olhos captaram um carro familiar estacionado. Quando tentou passar direto, o vidro traseiro abaixou, revelando um olhar severo que a pressionava a entrar no carro. Acha que pode mandar em todo mundo neste mundo? Ela passou direto sem se importar, acreditando que a outra não faria nada que chamasse atenção. Pessoas de status e fama precisam manter sua imagem, então, obviamente, não fariam algo estúpido para manchá-la. Hoje, Bonita ainda tinha que resolver a questão da sua nova moradia e não tinha tempo para jogar os joguinhos de uma pessoa mimada. Mas parecia que ela estava errada. A outra realmente não fez nada escandaloso, mas enviou uma mulher vestida de terno, agindo como guarda-costas, que a abordou diretamente. A senhora quer que você entre naquele carro. Qual carro? Tem certeza que não está confundindo? Está. Bonita. A senhora pediu para avisar que se você não entrar, ela irá até seu trabalho e ordenará que você a atenda todos os dias por um mês. Bonita franziu o senho, sentindo o coração apertar sem perceber. Cuidar dela todos os dias por um mês? Ela só podia estar louca. Jogando dinheiro fora com bobagens como essa. Você enlouqueceu? Ela murmurou para si mesma. Claro que a outra conhecia seus pontos fracos, sabia onde encontrá-la, mas escolheu não aparecer diretamente e, em vez disso, pressioná-la dessa forma. Uma semana sem dar sinal de vida e era isso que ela conseguia pensar para se desculpar? A senhora pediu para avisar também que deseja discutir um trabalho que foi combinado antes.
Se você não entrar no carro em 20 segundos, ela aplicará uma punição. Punição? Sim. Mas que droga! Quem ela acha que é? A senhora pediu para dizer: já chega. Eu já entendi que sua senhora é uma tirana. Por um instante, pareceu que a mulher à sua frente esboçou um pequeno sorriso, mas foi rápido demais para ter certeza. Bonita se virou e caminhou diretamente até Kirafat. Não que fosse entrar no carro como a outra queria, mas apenas para deixar clara sua posição. Bonita bateu no vidro da janela que havia sido abaixada antes, mas todas as palavras que tinha preparado para repreendê-la sumiram no momento em que Queen abriu a janela e puxou seu rosto para dentro, sem aviso. Exatamente como da última vez, quando a outra a puxou para um beijo. Entre, ou eu vou beijá-la aqui mesmo. De qualquer forma, você já me vê como alguém ruim. Mas que tipo de lamentação era essa? Mesmo assim, Bonita não cederia tão facilmente. Ela não era tão ingênua quanto Queen pensava. Não entrarei no carro até que você me peça desculpas. O olhar de Kirafat se estreitou, suas sobrancelhas se juntaram em um vinco. O que te faz pensar que pode me dar ordens? E o que te faz estar aqui agora? Bonita sustentou o olhar, desafiadora. Se a outra achava que a veria chorando de novo, estava enganada. Ela era sensível, mas não fraca. Se fosse, já teria sido destruída há muito tempo. Os dias que passaram a ensinaram a lidar com Kirafat. Já havia imaginado o que faria caso ela voltasse. E agora que havia voltado, era hora de colocar esse plano em prática. Você pode me beijar quantas vezes quiser, mas deveria saber o que fez de errado. Pessoas maduras não fogem de seus erros como você, Queen. Kirafat cerrou os dentes. Bonita ainda era tão afiada com as palavras quanto sempre. Ela havia pensado que a outra teria ficado mais submissa, mas não. O beijo daquela noite só parecia tê-la tornado ainda mais teimosa. Você deveria ter medo de mim, não estar me desafiando assim. Se eu tivesse medo, então eu me afastaria. O medo me faz evitar certas coisas. Entre no carro. Não, baby. Não sigo ordens suas. Peça desculpas. Agora, Queen. Kirafat estava perdendo a paciência com Bonita. Será que ela não percebia que sua tolerância era limitada? Ela odiava ser mandada. Saia. A mulher ordenou ao motorista antes de lançar outro olhar penetrante a Bonita. Entre. Eu já disse que não. Kirafat franziu as sobrancelhas. Você e eu não vamos resolver isso só com um pedido de desculpas, Babi. Sei disso. Eu sinto muito. Pelo quê? Por ter te beijado sem sua permissão. Bonita sentiu. Então me dê espaço. Vou entrar no carro, mas por essa porta aqui. No instante em que Bonita entrou no carro e fechou a porta com firmeza, Kirafat a pressionou contra a lateral do veículo com uma rapidez assustadora, como se fosse uma sombra na escuridão. Bonita nem teve tempo de reagir ao ataque súbito. Você pode me beijar quantas vezes quiser. Kirafat sussurrou, repetindo as palavras que Bonita havia dito antes, querendo apenas desafiá-la. Mas a outra pegou essa frase e devolveu como uma promessa. Foi você quem disse isso, não foi? O queixo de Bonita foi segurado e levemente apertado. Responda. Sim. Ótimo. Então mantenha sua palavra. Assim que terminou de falar, os lábios de Kirafat caíram sobre os dela mais uma vez. Rápido. Preciso. Mas Bonita ficou sem reação, pois o beijo foi intenso, repetitivo. A outra não apenas a beijou, mas chegou a mordê-la. Ela teve que engolir seco. Kirafat não a deixava escapar, nem mesmo para puxar o ar. Cada tentativa de abrir os lábios era interrompida por uma nova investida. Ela sentiu a dor das mordidas e já podia prever o inchaço que viria depois. Bonita já havia beijado antes, mas nunca alguém com uma vontade tão dominadora. Droga, ela estava tentando se desculpar ou castigá-la. Ah! Ela inalou o máximo de ar assim que Kirafat a soltou. Sentia-se como alguém que quase se afogou e, ao emergir, tentava desesperadamente preencher os pulmões. Por que você me mordeu? Para que você se lembre. Da próxima vez, não tente me dar ordens ou agir como se estivesse acima de mim. Ah, é? Isso te deixa com mais vontade de me devorar, é isso? Kirafat sustentou o olhar. Mas quando viu as lágrimas ameaçando se formar nos olhos grandes de Bonita, hesitou. Ela queria ser ainda mais cruel, mas simplesmente não conseguia. Lentamente, ergueu o polegar e acariciou os lábios inchados da outra. Se não quiser se machucar, não faça aquilo de novo. E se eu quiser me machucar por sua causa? Significa que devo fazer de novo? Bubby. Kirafat usou um tom mais baixo e severo, e Bonita finalmente silenciou. Não que não estivesse assustada com a intensidade do beijo, porque estava. Seus lábios doíam, mas ela não podia culpar ninguém além de si mesma.
Afinal, ela mesma havia dado permissão com suas palavras. Você veio para me pedir desculpas, não foi? Então me mime mais. Era estranho como, em apenas uma semana sem se verem, Bonita parecia ter amadurecido o suficiente para enfrentá-la de igual para igual. Mas ao mesmo tempo, Bonita pensava que se Kirafat queria brincar com ela, então ela brincaria de volta. E no dia em que a outra se cansasse do jogo, ela também se cansaria.